Bom, agora Jesus inicia uma oração pelos apóstolos, que é a oração famosa, né? Tudo isso está acontecendo entre a Santa Ceia e a prisão dele, ok? Desde o momento que ele avisa Pedro e até a prisão dele. Bom, então, versículo 1, João 17, versículo 1. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus, verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Ou seja, até o capítulo 16, versículo 33, Jesus estava dando instruções a ele. Agora Jesus começa a orar ao Pai e fazendo uma oração que, claro, envolve os discípulos. É uma oração ensino. Lembra quando ele foi ressuscitar Lázaro? Que ele disse: graças te dou, Pai, porque sempre me ouves. E ele mesmo diz: eu sei que tu sempre me ouves, mas eu falei isso por causa da multidão. Ou seja, é uma oração em que você também instrui as pessoas. Jesus está fazendo isso, né? No versículo 5 ele diz: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Ou seja, Jesus fala claramente da sua eternidade, o que é um grande mistério para nós podermos entender, né? Mas nós sabemos a descrição bíblica, que ali estava o homem gerado por Maria, 100% homem, mas ali também estava o Deus eterno. E vocês sabem que essa é a questão de grande mistério na história do cristianismo, até que gerou muitas heresias, como aqueles que pregam a morte de Deus, por exemplo. Tá ok? Bom, agora João capítulo 17, versículo 6. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Uma pausa aqui para explicar. Jesus está descrevendo essa conversão, que nós sabemos que você conhece dezenas de pessoas, cresceu em igrejas com pessoas, e você vê que pessoas desenvolvem mais a fé e outras, infelizmente, deixam a fé de lado. Ok? Tudo isso Jesus Cristo está dizendo. Essas pessoas que de alguma maneira estão se aproximando de Deus, tudo isso vem pela sua morte expiatória. E Jesus Cristo está dizendo, é a exigência do Pai para substituir a humanidade no lugar de morte. Okay? O versículo 9. Eu rogo por eles, Jesus continuando na oração. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo. Aqui eu entendo que ele está dizendo, ou seja, o meu ministério já está concluído. O que eu tinha que ter ensinado e falado para eles de palavras de conforto, tudo Jesus já fez. Essa aqui é como uma última oração, seria como o último momento do ministério de Jesus. Depois vai ter o diálogo com os acusadores, e até palavras na cruz, tudo, né? Mas o ministério de Jesus, podemos dizer que ele completa o ministério nesse momento. Tá bom? Ele completa o seu ministério nesse momento. E nesse versículo 11, então, ele diz: eu já não estou no mundo. O significado, no meu entender, o que eu vim para fazer, eu já fiz, está concluído, né? E prossegue: mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Irmãos, esse pedido aqui
ele é muito bonito. E eu falo o seguinte, existe 2 tipos de unidade que nós precisamos. Qual é? É a unidade entre irmãos, né? Eu tenho unidade contigo, claro, dentro das limitações, né? Mas nós lutamos por uma causa única, que é o cristianismo, e também a unidade individual dentro de nós, que o apóstolo Paulo disse, miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Ou seja, ele está dizendo que existe falta de unidade dentro de nós. Né? Uma hora a carne quer fazer uma coisa, o espírito quer fazer outra. Então, quando Jesus Cristo ora para que eles sejam um, assim como nós, eu acredito também que está falando dessa unidade interior. Né? O versículo 12. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome, tendo guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse, falando de Judas, né? Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenha minha alegria completa em si mesmo. Bom, não posso passar aqui de Judas sobre comentar, né? Que as pessoas falam que Judas foi predestinado a trair Jesus. Não. Deus sabia desde o princípio e anunciou que o Messias seria morto por uma traição. Quando ele falou que a semente da mulher, que é o Messias, seria ferido no calcanhar. Isso já traz uma mensagem de traição. Ok? Então, Judas, ele, vamos dizer, traiu e Deus anunciou antes, porque Deus sabia que ele faria isso. Mas Deus não induz ninguém ao mal, Deus não induz ninguém ao pecado. Se Judas tivesse, como filho da perdição, sido predestinado por Deus, né, ele seria uma vítima da divindade. Ele fez o que Deus ordenou. No final, Deus teria que condenar ele por ele obedecer o que Deus fez. Essa era uma doutrina que era pregada pelos gnósticos, né? Uma igreja herética, que nós vamos estudar. Quando estudarmos o livro de Atos, nós estudamos a origem dela. Bom, agora o versículo 14. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. E aqui, irmãos, essa questão do mundo nos odiar, nós falarmos a verdadeira doutrina, isso vai causar ódio contra os cristãos. Na verdade, já existe. Já existe país como Canadá, Inglaterra, se os cristãos falarem que homossexualismo é pecado, eles vão presos. E estão tentando criar dificuldades para o cristianismo. Na verdade, eles nos odeiam. Então, por exemplo, se eu falo que a Igreja Católica é a Babilônia apocalíptica, eles vão fazer o quê? Eles vão nos odiar. Mas o que nós podemos fazer? Nós vamos mentir? Vamos nos omitir? Isso é impossível para o cristão. Nós temos que continuar pregando. Nós estamos em sala de aula, todo momento falando, isso vai continuar sendo falado, não tem como mudar isso. E tudo que você fala que Lutero era um pagão porque continuou acreditando em purgatório, vamos dizer, de uma certa maneira, os luteranos vão nos odiar. Mas, como eu disse, não dá para não falar, né? Versículo 16, não são do mundo como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um. Ele volta ao tema de unidade, observe, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós
somos um. Então veja como o tema unidade é um tema importante nessa oração que Jesus faz, exatamente para nós conseguirmos vencer o nosso interior, né? Como algumas pessoas que às vezes eles falam, né, que quase entrou na carne, quase agredia a pessoa, né? Mas você conseguir vencer e não dar vazão a essa outra parte que quer agredir, quer fazer o mal. Então, versículo 23. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Poxa, é tão difícil ver isso na história da igreja, na história do cristianismo. Se você for ver individualmente, mesmo em cada igreja, grupo assim que você conhece, que são cristãos, que às vezes geram uma divisão terrível, né? Geram umas confusões inexplicáveis. Se a gente vê no meio das ovelhas, no meio dos jovens, eu via, no meio dos pastores, em todo local nós vemos, infelizmente, uma falta de unidade que, ouvindo essa oração de Jesus, nós gostaríamos que fosse diferente, né? Os cristãos fossem mais unidos. Bom, então, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Ou seja, a unidade da igreja é um testemunho para o mundo. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Bom, falando da eternidade de Jesus Cristo. E claro, aqui orando Jesus, como eu disse, ele está concluindo o ministério dele. O fim das pregações de Jesus é esse aqui. O mais vai ser diálogo com os julgadores, né? Ou com a mulher que está chorando, tá ok? Mas a mensagem que Jesus veio, ela está sendo concluída com essa oração, ok? Versículo 25. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Né? Aqui é a conclusão que Jesus faz do seu ministério. A partir disso, o que vai acontecer? Ele vai para o Getsemane orar. Vai ser o item 26 aí na página 93 do nosso livro, A Agonia do Getsemane. Tá bom? Então, lembrando, para concluir essa aula, Jesus Cristo instituiu a Santa Ceia e começou a instruir os apóstolos, em especial o apóstolo Pedro, sobre a falha que eles iriam cometer de fugir ou de negar, no caso do apóstolo Pedro. Deu uma série de instruções a eles e concluiu o seu ministério com essa oração. Tá bom? Tanto que depois vai ficar para a aula da semana que vem, é o momento do Getsemane. Se você vê, você está com a Bíblia aberta ainda, João capítulo 18, olha, tendo Jesus dito isso, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde vai estar o jardim do Getsemane. Tá bom? Então Jesus, ele concluiu as instruções e agora ele vai ter o seu momento de oração com o Pai, e todos os diálogos que tem agora envolvem a sua morte, sua perseguição. Já não é mais, por exemplo, uma pregação que ele está fazendo ministerial. Esse texto aqui de João 17 é a conclusão. Por isso, João 18, o evangelista comenta, né? Jesus tendo dito isso, e isso que Jesus Cristo disse é interessante nós guardarmos. É o fim dos ensinos de Jesus, do ministério para o qual Jesus veio. Toda a mensagem que virá agora serão mensagens assim, respondendo acusações e outras questões. Mas o ministério de pregação ele conclui com essa oração.